tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um bolo de abacaxi com os pedacinhos de abacaxi na massa. Uma delícia. Vamos pro vídeo. Nesse bolo vai 4 ovos inteiros, meia xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga, uma xícara de leite, xícara de 240 ml. E aqui, gente, tem uma xícara e meia de abacaxi. O que eu fiz com esse abacaxi? Peguei o abacaxi, cortei, limpei ele todinho, medi na xícara, né? Uma xícara e meia de pedaço de abacaxi. Coloquei esse abacaxi numa panela, coloquei meia xícara de água, uma xícara de açúcar, levei ao fogo, fui mexendo e, gente, você precisa deixar reduzir a água desse abacaxi, viu? De vez em quando você vai lá, mexe, deixa essa água reduzir para ele virar um doce. Esse abacaxi aqui, ó, virou um doce, viu? Você espera reduzir a água do abacaxi para ele ficar assim, olha, tá vendo? Bem reduzido a água, porque depois da água bem reduzida, esse abacaxi vira um doce, viu? Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento peneirado. Aqui eu tenho meia xícara de coco ralado e fermento químico em pó para bolo. Eu começo colocando aqui na batedeira os ovos, o açúcar e a manteiga. Agora aqui, gente, eu vou ligar a batedeira e vou bater aqui, ó, até tudo ficar bem homogêneo. Olha, gente, depois que a massa ficou bem homogênea, eu vou colocar aqui, olha, o leite. Vou misturar. Olha, gente, depois que eu coloquei o leite, vou acrescentar aqui a farinha de trigo. Vou misturar antes de ligar a batedeira, só para não voar farinha para todo lado. Vou misturar aqui bem rapidinho, olha. Feito isso, pessoal, vou ligar a batedeira. Olha, gente, ficou assim nossa massa. Olha que massa linda. Agora aqui, gente, eu vou acrescentar o doce de abacaxi. Vou acrescentar aqui, gente, olha o doce de abacaxi que eu falei pra vocês, né? O abacaxi que eu falei com vocês, como eu fiz esse processo, viu? No começo do vídeo já falei pra vocês. Olha, vou acrescentar aqui na massa os pedaços de abacaxi, gente, feito um doce. Que delícia que vai ficar esse bolo, gente, olha. Vou despejar aqui na massa, olha. Vou misturar.
Olha, pessoal, os pedaços de abacaxi aqui dentro. Tá vendo? Vou misturar aqui. Vou acrescentar aqui também, gente, olha, o coco ralado. Meia xícara de coco ralado. Vou misturar para essa massa ficar bem homogênea. E para finalizar, pessoal, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento químico em pó para bolo. Vou misturar delicadamente. Agora eu vou despejar essa massa nessa forma que eu untei com manteiga. Agora eu vou colocar aqui por cima da massa um pouquinho de açúcar. É opcional, viu? Se você não quiser, não precisa colocar não. Eu vou colocar um pouquinho aqui por cima. Só um pouquinho, gente. E também vou colocar aqui, ó, mais um pouquinho de coco ralado aqui por cima do açúcar. Para esse bolo ficar bem bonito, bem gostoso. É opcional também, viu, gente? O açúcar, o coco ralado é opcional. E ficou assim, gente. Olha, ficou assim. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido por mais ou menos 40 a 50 minutos. Depois eu volto com vocês. Gente, hoje na reflexão eu vou falar sobre organização. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu me lembrei do livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo.
que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Vou ler também Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz assim: E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. E aqui continua no capítulo 2 de Gênesis, que fala assim: Assim foram concluídos o céu e a terra, e tudo que neles há. E no versículo 2 de Gênesis 2 diz assim: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é um Deus organizado. Deus não fez o mundo em um só dia. Ele poderia ter feito? Poderia, porque todo poder pertence ao Senhor. Mas Ele deixou essa lição para nós, esse exemplo para nós, para fazer as coisas devagar. Cada dia fazer uma tarefa. A nossa casa tem muitas tarefas para fazer. A gente, como dona de casa, a gente sabe disso. A nossa casa tem muita coisa, muitos afazeres. Mas não precisa a gente fazer num dia só, no mesmo dia. Cada dia executar uma tarefa. Tem muitas faxinas para fazer em uma casa. Mas se a gente se organizar, a gente vai ver a nossa casa arrumadinha, cheirosinha. Como é bom a gente viver num ambiente assim, tudo limpinho. Como a casa da gente fica aconchegante, né? Fica muito aconchegante a nossa casa, com tudo arrumadinho, tudo limpinho. Mas a gente não dá conta de fazer tudo no mesmo dia. A gente vai dividindo as tarefas. Em um dia você faz uma faxina, no outro dia você faz outra faxina. E assim, quando chega no final da semana, está tudo organizado. Foi assim que Deus nos ensinou. Fazer tudo em ordem, devagar, tudo. Deus fez o mundo assim. Foi assim que Deus fez. Cada dia Deus criou uma coisa, algo bonito. E olha o que ele diz aqui no 31 de Gênesis 1. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. E no outro versículo ele diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Deus não precisava descansar, mas Ele deixou essa lição para nós, descansarmos. Se a gente se organizar, a gente vai ter tempo para muita coisa. Para cuidar da nossa casa, para viajar. E outra coisa também importante é se organizar financeiramente. Olha como Deus nos ensinou a ser organizado. Se a gente se organizar, a gente tem dinheiro para viajar, a gente tem dinheiro para comprar coisas para nossa casa. Se a gente se organizar, tudo dá certo, minha gente. Porque Deus nos ensinou a ser organizado. A gente se organiza para ir para a igreja, né? A gente não vai ficar atarefada de tal forma
que não vai poder ir para a igreja, né? A gente não vai escolher só um dia da semana para ir para a igreja. A gente vai ter tempo de ir para a igreja durante a semana. Se a gente puder ir, a gente não vai ficar em casa, atarefado com muita coisa para fazer e deixar de ir para a igreja. Como é bom ir para a igreja, gente. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Esse Deus que nos ensina tanta coisa. Deus nos deixou um exemplo. Se a gente querer saber algo, a gente vai para a Bíblia. Lá tem a resposta para tudo que a gente deseja, que a gente precisa. Porque Deus é um Deus de amor. Ele deixou tudo registrado na Bíblia. Para a gente não viver ansioso, né? Para a gente não viver atarefado. A gente precisa descansar. Deus descansou para nos deixar o exemplo. A gente precisa descansar também. Então, voltando para a organização, como é bom ver tudo organizado na nossa casa, tudo limpinho, tudo cheiroso, sem a gente se sobrecarregar, né? Muitas pessoas falam assim, como é que tu consegue deixar a casa tão arrumadinha? Mas, gente, se a gente se organizar, a gente vai conseguir manter a nossa casa arrumadinha, organizada, porque a gente vai dividir as tarefas, vai ter o dia certo para cada coisa, como Deus fez. Olha que coisa linda que é o mundo, tudo perfeito, porque Deus fez com muita organização, porque Deus é a própria perfeição e Ele nos ensina a fazer as coisas assim. Ele nos ensina a colocar as coisas em ordem. Tudo bem arrumado, tudo bem organizado, tudo bem bonito. A nossa casa fica bem aconchegante. E a gente fica com o coração o quê? Grato. Às vezes eu olho para a nossa casa e começo a agradecer ao Senhor. Cada coisinha aqui foi Ele que nos deu. O Senhor é um Deus de amor. Ele olha para nós com um olhar de amor e Ele nos dá aquilo que precisamos. Que possamos buscar na palavra de Deus a resposta para tudo que precisamos. Porque Deus, Ele é a fonte. Não precisamos buscar em outras fontes. A nossa fonte é Jesus. Ele é uma fonte inesgotável. E quando a gente busca o Senhor, Ele se deixa ser encontrado por nós. Porque Ele é o nosso pastor. E de nada teremos falta. Porque Ele não nos falta. E é no Senhor que encontramos tudo o que precisamos. Amém. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, clica no gostei, deixa naquele joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E, gente, assiste esse vídeo até o final para me ajudar a completar as 4.000 horas assistidas, as 4.000 horas de visualização. Deus te abençoe. Um beijo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!